A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos os telespectadores. Quero convidar vocês agora às 3 horas da manhã para orar junto comigo, para receber uma palavra para o meu e o teu coração. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está enfrentando. Eu não sei qual é o tamanho da tua prova, da tua dor, do teu sofrimento, mas eu sei que o meu Deus é maior do que a tua dor, a tua prova, o teu sofrimento. Para que sofrer mais do que Jó? E é sobre este assunto que nós vamos falar. Jó 42, 10. Esse vai ser o tema desta palavra, desta mensagem. E em seguida nós vamos estar orando. Então, Jó 42, o título diz: Jó humilha-se perante a Deus. Jó humilha-se perante a Deus e dá-lhe glória. Ou seja, mesmo na dor, mesmo na aflição, ele está glorificando a Deus. Antes de eu entrar no versículo de número 10, eu quero falar para você que a vida de Jó, do capítulo 1 até o versículo 41, Jó estava na prova. Jó teve que perder. A Bíblia diz que a gente tem que perder para ganhar. Para subir, tem que descer. Os últimos serão os primeiros. Os humilhados serão exaltados. Então, para Deus, diante de Deus, as coisas são diferentes das coisas do mundo. O mundo, eles têm uma forma de pensamento diferente do povo de Deus. Então nós vamos entender aqui, quando Jó ele chega num capítulo de número 42 e versículo 10. Nós sabemos que num capítulo de número 1, a Bíblia começa dizendo que Jó era um homem digno, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jó também era um homem muito rico. Jó tinha ali os seus filhos, suas filhas, tinha gado, tinha jumento, tinha camelo, tinha riqueza, tinha fazenda, tinha tudo. Mas o vento, o Senhor permitiu que Satanás destruísse tudo que Jó tinha. Só restou Jó e a sua esposa. Mesmo assim, Jó foi cometido de chagas. Jó ficou em uma situação terrível, né, ali na cinza. Jó, ele sofreu. Eu creio que nenhum de nós aguentaria ou suportaria passar o que Jó passou, suportar o que Jó suportou. Então, hoje nós vimos no século 21 que é uma geração muito fraca, que qualquer coisa quer desistir. Então, vamos estar lendo aqui, né, o versículo de número 10 do capítulo 42, né, tem o título também, aqui Deus confere a Jó em dobro a prosperidade que antes tinha. Ou seja, Jó, ele recebe em dobro tudo que ele tinha. Então, Jó 42:10 diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Então, nós tá vendo o texto dizendo que Deus não só devolveu o que ele tinha, mas Deus, ele devolveu em dobro tudo quanto Jó possuía. Se ele tinha 100 juntas de boi, então foi para 200. Se ele tinha 1.000 camelos, foi para 2.000. Ou seja, Jó se tornou mais rico do que antes. Se antes ele era rico, ele se tornou, digamos que no dia de hoje, milionário. Jó teve tudo para parar. Jó teve tudo para desistir. Mas Jó perseverou, continuou. Jó ainda ouviu a única pessoa que deveria dar uma palavra de conforto para Jó, era a esposa, e a palavra que ela falou para Jó é: amaldiçoa esse Deus e morre. Agora você imagina viver a situação que Jó estava vivendo,
e ele ouviu uma palavra dessa, porque na verdade o que ele precisava naquele momento era uma palavra de ânimo, era uma palavra de conforto, era uma palavra de encorajamento, não era uma palavra que colocasse ele para baixo, pois ele já estava debilitado em sua situação, no seu estado estava vivendo no estado de miséria. Jó saiu do estado de riqueza e foi para o estado de miséria. Ou seja, Jó saiu do luxo e foi para o lixo. E Deus, ele faz o seguinte, ele tira do lixo e faz a gente viver no luxo. Então, Jó agora, ele viveu a vida toda e alguns dos seus amigos dizendo: Jó, confessa o teu pecado, Jó. Tu tá assim, Jó, é por causa do teu pecado. Você sabe que nos dias de hoje, no século XXI, o cristão ele não pode passar por prova. O cristão ele não pode perder nada, ele não pode cair, ele não pode se acidentar, ele não pode sofrer um acidente, porque tudo para os outros cristãos, né, é porque está em pecado. E na verdade, a vida da gente, a gente vai ter que enfrentar e suportar a prova. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo de número 12, ele diz que bem-aventurado é o varão que suporta com perseverança a provação, porque depois de ser aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a quem o amam. Então a gente vai ver que todos os discípulos de Jesus não só passou por prova, como muitos deles morreu assassinado. A maioria dos discípulos que andou com Jesus, tirando o apóstolo João, que morreu de velhice, os demais tudo morreu martirizado. Uns morreu apedrejado, outros morreu numa cruz, a maioria perdeu as suas cabeças, então teve vários tipos de morte, uns a fio da espada, e no Velho Testamento, um grande profeta muito conhecido como Isaías, morreu cerrado no meio. Pedro, Pedro morreu numa cruz de cabeça para baixo. Paulo morreu a fio da espada, né, degolado. Como Tiago também degolado e muitos outros, cada um em uma morte brutal. Então, nos dias de hoje, se um cristão chegar um dia aí preso, os outros cristãos vão acabar com ele, vai matar ele, que vai dizer que foi por causa do pecado, foi por causa de coisa do tipo. E o cristão ele pode ser preso até por estar fazendo a obra, dependendo. A gente já viu isso aqui no Brasil. Então, o evangelho, se não tivesse muitos cristãos no Brasil, até o evangelho já teria sido proibido no Brasil, pois já tentaram tirar as pregações de alguns lugares, como um ambiente dentro de ônibus, metrôs e outros ambientes, né? Sabemos que hoje a palavra de Deus ela tem sido pregada nos lugares que ninguém vai, como nas bocas de fumo, como nas favelas mesmo, perigosa, nas comunidades. As pessoas mais respeitadas é o cristão verdadeiro. Ele sobe aonde muitos não sobem. Eles vão aonde muitos não vão. Ele vai aonde os políticos não vai. Ele vai aonde as polícias muitas das vezes não vai. Ele vai em muitos lugares. Ele é respeitado pela população, pela sociedade, pelas aquelas pessoas que estão vivendo uma vida errada, mas respeita o evangelho, porque sabe que todos ali que estão ali pregando a palavra estão falando de Jesus. Então eles respeitam muito a palavra de Deus. Então, às vezes uma dorzinha, uma enfermidade, as pessoas querem sair da presença de Deus. Porque eu estou servindo a Deus e eu estou doente, porque Deus não me cura? Meus queridos, minhas queridas, nem todos vai ser curado. E tem muitos que Deus até cura, e tem uns que morrem desviado. Então tem pessoas que porque perdeu um esposo, uma esposa, ou algo do tipo, ou um familiar, quer abandonar Deus, quer abandonar Jesus, como se Jesus fosse o culpado. Então, todas as provas, falando sobre prova, como Jó passou, a vida, quando a gente nasce, quando a gente chega à idade de 5 anos de idade, existe o período de ir para a escola. E a partir do momento que a gente passa do prezinho, vai para a alfabetização,
Depois da alfabetização, começa agora. Duas coisas, além da prova, tem um teste. A gente faz um teste, depois vem a prova. O teste é para testar o conhecimento para entrar na prova. É uma preparação para a gente entrar na prova. Então, a prova, ela não é a nossa inimiga. A prova é a nossa amiga. A prova, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da prova? É para ser aprovado. Ninguém vai fazer uma prova para ser reprovado. Então, o professor, ele prepara o aluno para poder fazer aquela prova e ser aprovado. Mas se o aluno não se dedicar, não se esforçar, ele pode ser reprovado, mas a culpa não é do professor. A mesma coisa é Deus. Ele coloca nós na prova, não é para nós ser reprovado, é para nós ser aprovado. Então, ele faz um teste para ver se a gente está preparado. Depois ele coloca na prova. Então, a prova, se ele colocar você e eu na prova financeira, significa que ele quer confiar algo maior financeiro nas nossas mãos. Mas se nós ser reprovado, ele já não dá. Entendeu? Se Deus coloca a gente em uma prova de enfermidade, é porque Deus quer dar mais saúde. Mas às vezes a gente não está preparado nem para a saúde. É igual o emprego, tem muita gente que deveria nem trabalhar, porque quando trabalha desvia, não consegue ser fiel a Deus. Então tem pessoas que não deveriam nem pegar em dinheiro, porque quando está sem dinheiro, é fiel a Deus. Quando pega no dinheiro, pronto, acabou. Então tem pessoas que na verdade tem que viver na prova direto, porque existe também prova e existe as consequências. Muita gente mistura prova, consequência, e muita gente está na prova que foi Deus que colocou, outro entra sozinho e outro é o inimigo que dá a prova. Existe prova que não é Deus que deu. Exemplo, tem pessoas que tá livre, aí vai lá e pega uma prova com as mãos, principalmente na área sentimental. O varão tá orando, ou a varoa, vice-versa, tá de boa ali, tudo bonitinho, vai arrumar uma prova, sabendo que é uma prova, Deus vai fazer a obra. Deus não vai se responsabilizar em fazer a obra, porque Deus quer te dar algo pronto e não algo para poder aprontar ainda. E aí você pega a prova e depois fica botando todo mundo na prova. Faz uma campanha por mim, ora pelo meu esposo, ora pela minha esposa. Quem entrou na prova sozinho, que deixe ela. Então, quando vai entrar na prova, existem muitos conselhos. Pastores dão conselho, muitos irmãos, irmãs, família dá conselho. Olha, tu não entra nisso, que isso é uma prova. A pessoa está tão encantada que não ouve ninguém. Aí depois que quebra a cara, aí começa a procurar os amigos, os irmãos, os pastores, a família, entendeu? E Jó, ele suportou a prova sozinho. Ele não procurou o auxílio de ninguém além de Deus. E ele chegou a dizer: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só que nós não pensamos assim. É só vir qualquer tipo de prova ou a gente perder algo, a gente já começa a questionar e perguntar para Deus: mas por que eu estou passando por isso? Por quê? Por quê? Porque todo porquê tem um para quê. Tem que perguntar para quê, Senhor? Qual é o propósito? Porque em tudo Deus tem um propósito. Em Romanos 8:29, 8:28 vai dizer: e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os seus propósitos. Porque qual é a vontade de Deus? Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, as bênçãos do Senhor é que nos enriquece e nela não acrescenta dores. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para o teu coração. Quero agora orar, né, entregando você nas mãos do Senhor. Você que agora está aí no seu trabalho, você que agora está aí na sua cama sentada ou ajoelhada, você que está na sua mesa, na sala, na cozinha, sentadinha aí, ouvindo esta palavra, é com você que Deus está falando. Ao amanhecer desse dia, se prepare que Deus tem coisas boas. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Vamos orar? Justo Deus e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Pai, eu venho te apresentar a vida desta pessoa que está agora, meu Senhor Jesus Cristo, recebendo esta oração. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é Deus de perto, também é Deus de longe.
Assim como o Senhor foi com Jó nas suas provas, nas suas percas, Senhor, e restituiu 2 vezes mais. Meu Deus, restitui a vida, a casa, a saúde, o ministério e todas as áreas da vida desta pessoa. Meu Senhor da glória, entra com a tua providência, Senhor, e dá vitória para o teu filho, e dá vitória para a tua filha, para que teu nome seja glorificado. É tudo que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã.